4, 3, 2... Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Content Podcast, o podcast de gente que marca. Eu sou o seu host, Pedro Mendonça. Então já se inscreve no canal antes, dá o like, todo aquele protocolo do YouTube para poder ajudar o canal. Hoje o nosso convidado tem um currículo muito extenso. Ele é executivo C-Level, já trabalhou mais de 45 anos de experiência no mercado, é embaixador Liderex, conselheiro, mentor de executivos, escritor, professor de governança corporativa, especialista no comportamento humano baseado em neurociência. Senhoras e senhores, Hélio Contador, seja muito bem-vindo. Legal, obrigado, Pedro, obrigado pelo convite aí. A gente já está junto na revista com os artigos, já faz um bom tempo, acho que desde o início, né? Sim, desde o início. E é muito bom estar aqui participando desse podcast com você, então estou à disposição. Não, o prazer é meu, Hélio. Hélio, eu sempre gosto de começar a gente falando um pouquinho da trajetória, né? Então, você contar um pouquinho da sua trajetória para o pessoal. Bom, com essa idade, falar da trajetória, quantos capítulos você não tem jeito, né? Não tem como. Não, mas é bem legal, eu acho que a gente poder mostrar um pouquinho, né? Eu comecei, na verdade, eu tenho uma formação inicial técnica, né? Técnico em eletrônico, depois me formei em engenharia eletrônica pela USP, e depois foi a parte técnica mesmo foi muito pequena, e a carreira, na verdade, a gente vai, quanto mais você vai tendo responsabilidades de departamentos, de áreas, tudo, você vai tendo menos contato com a parte técnica e muito mais com a parte administrativa e das pessoas. Isso aconteceu muito cedo, né? Então eu comecei basicamente como estagiário numa empresa que foi uma grande escola alemã, que é a Siemens. E daí morei na Alemanha por um período pela Siemens e fui subindo na carreira, né, passando por cargos de supervisão, de chefia, de gerência, né, e chegando a uma diretoria numa divisão que era automotiva. Fiquei 17 anos lá, então um período muito longo, muito extenso. E depois disso eu fui convidado para mudar para uma escola americana, que foi a Ford. E aí fui para lá, que é uma cultura totalmente diferente, foi um grande aprendizado. No começo a gente apanha um pouco, porque eu já estava muito acostumado com uma cultura alemã. E aí depois, fiquei mais 14 anos lá. Então, a Ford fez uma separação, um spin-off, que criou uma divisão muito grande, que foi a Visteon, uma divisão, todas as unidades mundiais de componentes que não eram ligadas à montagem do veículo especificamente, foi feita essa separação. E criou-se uma empresa que nasceu com 72 mil funcionários, né? E aqui no Brasil, na América do Sul, chegamos a ter 5 mil funcionários, chegamos a ter 3 fábricas aqui no Brasil, 3 fábricas na Argentina. Então, diversificamos, os clientes o cliente não era só a Ford mais, a gente abriu para basicamente todos os clientes que produzem aqui. Então, essa foi uma carreira assim mais, né, num flash muito rápido, mas acho que nesse meio tempo todo, onde mais eu fui me aperfeiçoando, além, né, das partes técnicas, vamos dizer assim, mas aí você entra na parte administrativa, a área financeira, a área de marketing, você tem que ir abrindo, né? E eu fiz aqui cursos importantes na FAP, na AGV, né, na área de marketing, na área de administração. Fiz também fora daqui, fiz cursos na Alemanha, muitos cursos de gerenciamento de pessoas, de liderança. Fiz cursos também em Barcelona, no IES, um curso de liderança muito bom, traz uma bagagem grande. E a internacionalização, né? Você aprender a lidar com outras culturas, outras mentalidades. Fiz também a parte... desculpa aí que tá dando esse friozinho. Não, tranquilo. O pessoal tá muito frio hoje aqui em São Paulo. Aqui tá frio e garoando, gente. Então, e fiz também lá na Duke University a parte
administrativa financeira, Uhum. já no lado americano. Então, mas tudo sempre foi aumentando cada vez mais a responsabilidade e a necessidade de aprender a cuidar e lidar com pessoas. Uhum. Legal. Então, daí é que, né? Então, esse caminhar executivo foi até aí, né? Então, essa foi uma trajetória bem rápida, Uhum. assim. Você falou algo interessante de cultura. Você fez vários cursos fora e muitas pessoas, até muitos executivos, talvez não dão importância na questão cultural entre países, inclusive até entre regiões. Se a gente está aqui no Brasil e vai negociar com uma empresa na Índia, eu tenho que saber tudo de lá, até para não estragar, vamos dizer assim, uma negociação com pequenos hábitos. É. E como você citou isso, eu queria que você falasse dessa importância da gente poder saber entender a cultura de quem a gente está falando. Porque muitas vezes, um aperto de mão para a gente é algo natural e de respeito. E uma cultura diferente, talvez isso pode ser o contrário. É verdade. Não, as mudanças são muito grandes Uhum. e realmente quem atua numa empresa internacional ou Uhum. quem negocia Uhum. com clientes ou fornecedores internacionais tem que obrigatoriamente entender dessas culturas, porque Uhum. faz uma grande diferença, né? Então, dentro da própria Siemens, a gente tinha muito forte o intercâmbio com a cultura alemã, Uhum. né? Que foi um aprendizado enorme, né? Você entender como que funciona, a diferença. E logo que eu fui para a Alemanha, a primeira viagem para a Alemanha foi em 1978, 79, muito jovem ainda, né? Recém Uhum. saído da universidade, e não tive muito tempo de aprender Uhum. sobre a cultura, né? Uhum. E aí, chegando lá, foi um choque muito grande, né? Uhum. Choque de, como você falou, né? A gente, aqui, a cultura latina em geral, né? De você aperta a mão, dá um abraço, beija as mulheres e tudo mais. E aí lá, nada disso, né? Distância, né? Mantenha a Exatamente. distância. E, inclusive, o relacionamento pessoal Uhum. é muito mais distante no começo. Uhum. Né? Pelo menos naquela época. Hoje talvez já passou muito tempo, já internacionaliza mais, comunidade europeia e tudo mais. Mas naquela época, e principalmente eu fui para uma cidade que era pequena, né, que Uhum. era Nuremberg, depois Erlangen, foi o começo. Uhum. Então era muito tradicional Sim. lá. E aí, realmente eu estranhei bastante. Uhum. Além do clima, Uhum. né? Que se hoje está frio em São Paulo, mas não está tão, tá uns 16 graus. Lá a gente chegou a pegar 10, 15 graus abaixo de zero. Uhum. Então aí já dá uma frieza natural. Sim, com Mas o certeza. relacionamento com as pessoas foi assim, foi interessante, porque ele choca Uhum. para a nossa cultura, mas depois que você vai entendendo, acho que aí a coisa vai mudando. E naquela época, pelo menos, né, a cultura alemã era alemã, ela nunca deixava você se aproximar logo de cara. Uhum. Então, o alemão tinha que ganhar confiança em você. Sim. Depois que ele ganha confiança, aí você entra, vai na casa dele e faz parte da família. Né? Já Então, é, né, diferente do brasileiro, né? o brasileiro ele te acolhe logo, mas também para te convidar e para você virar realmente um relacionamento profundo, também não é mais superficial. Uhum. Ele é mais espontâneo, Sim. aparentemente mais agradável assim, mas ele não aprofunda tanto. É como dizia um ex-chefe meu muito tempo atrás, quer conhecer alguém? Então você vai comer 1 quilo de sal comigo antes. Ou seja, vai demorar um pouquinho, né? Exatamente. Exatamente. Eu gosto de contar uma história nessa questão cultural. Hoje, você falou 1970, hoje a gente tem internet, é muito mais fácil, né? Da gente Com pesquisar, certeza. entender as culturas. E se de repente a gente não entende, a gente perde muitas oportunidades. E coisas simples, né? Que para pessoa é de um jeito e para outra cultura é outro. E eu gosto de contar essa história, até contei ontem aqui, que muito tempo atrás eu trabalhava numa indústria farmacêutica e aí nós fomos negociar com indianos. E, enfim, a gente estava negociando um produto com eles há alguns meses, e aí chega no final eles vieram para o Brasil, para uma reunião presencial,
E aí você, né, pede um checklist, né, do que ele gosta, o que ele faz, enfim, né, para você não entender, né, dele. Ok, nós tínhamos esse checklist, e aí quando a gente, né, nós fomos para a reunião, um deles, na hora, questão cultural deles, né, ele tirou o turbante da cabeça, o cabelo foi até o pé, todo mundo ficou olhando assim, meio estranho, ele cuspiu na mão e estendeu a mão. Ou seja, e aí todo mundo teve que fazer isso. Né? Porque é questão verdade. cultural, porque de repente se você não faz isso, é desrespeito. E aí talvez você vai perder um negócio muito importante por uma questão que talvez algumas pessoas não dão tanta importância ou notoriedade, né? Não, e tem, assim como tem vários, os países têm seus costumes e alguns são muito fortes. Sim. Eu acho que aqui no Brasil, como a gente tem uma mistura cultural, a gente é tolerante para um monte de... Se não, nós não temos assim alguma coisa que ofenda profundamente com um gesto. Sim. Mas outras culturas não são assim, né? Nós tivemos uma época, uma negociação grande com uma empresa japonesa para produzir autorrádios aqui no Brasil, já no setor automotivo, né? E nós ficamos negociando assim meses e meses e meses. Negociamos aqui, negociamos no Japão, negociamos nos Estados Unidos, foi uma rodada grande, mas eu tive que procurar aprender um pouquinho como é que andava a negociação, os passos que são diferentes dos nossos, e não só isso, como você se porta numa reunião. Com certeza. Né? Porque você a gente não dava para ir direto no assunto e o principal líder de um lado com o do outro. Então tem todo um ensaio aí que é feito, né, os outros diretores, eles vão falando, e aí depois é que vai... Tem toda uma ordem aí, a hierarquia é muito forte. Sim, muito, né? muito. Então foi um aprendizado muito grande que deu certo depois e fiquei amigo do CEO lá, depois ele se aposentou, a gente acabou perdendo contato, né? Mas as diferenças são grandes. Eu acho que uma empresa internacional, eu trabalhei com culturas do mundo inteiro, né? Principalmente na época da Vistion, a gente fazia reuniões globais em lugares sempre diferentes do mundo para poder acolher e pegar um pouco da cultura do local. Então, sabe, nos Estados Unidos em vários lugares, na Europa vários lugares, no Japão vários lugares. Então você vai e vai pegando essas culturas. Na Índia a gente acabou não ir, mas para a China fomos. Então eu não tinha ainda talvez acho que o único lugar que eu não visitei nem pessoalmente, nem particularmente, nem a negócios. Mas o resto do mundo, praticamente todas as regiões. Né? Então, eu acho que aprender isso daí é fundamental para qualquer executivo que trabalha numa empresa e quer internacionalizar. Né? Sim, daí fica essa dica pro pessoal, né? Porque às vezes tá assistindo e falando, mas isso aí tá muito distante, talvez, da realidade da pessoa que tá assistindo. E talvez tem gente que tá assistindo, realmente é assim. E fica essa dica pro pessoal estudar as culturas. Então, por exemplo, às vezes ele tá em São Paulo, mas ele tá negociando com uma empresa do Nordeste, e aí os hábitos são diferentes. Então, como você disse, às vezes até a maneira de conversar com a pessoa tem que ser um pouco diferente. Se ela é um pouco mais, vamos dizer, espontânea, que você seja. Se ela é uma pessoa séria, então você fique sério. Então, é ter essa percepção, né? Para não, vamos dizer, para não ofender e deixar de fechar negócios, né? Não, essa área de comunicação, eu acho que é fundamental, com né? certeza. Comunicação, ela pode te alavancar grandes negócios, grandes relacionamentos e pode afundar muito rapidamente qualquer coisa, com né? certeza. Então, o fato de você... um dos pontos importantes da comunicação é você entender e fazer o que se chama muito de rapport. Sim, que com certeza. É você ter Criar aquela estar no empatia, mesmo, né? aquela empatia, mas cuidado, né? Não é para imitar. Sim, claro. Muita gente fala, então eu vou imitar o outro. Não faça isso que você só vai piorar a situação. Sim. Realmente é mostrar uma empatia e estar no nível de conversa do outro. Então, inclusive tudo, gestos, a velocidade da fala, o tom da fala, né, tem que ser muito compatível com o teu interlocutor. Então, aprender uma boa comunicação é fundamental. Sim, perfeito.
E até a gente já pegando esse gancho para avançar, e você tem falado muito isso, né, na Simple Business, porque você é especialista no comportamento humano, na parte de neurociência, então você tem utilizado muito isso no neurobusiness. Isso. E tem sido espetacular na Simple Business, realmente tem sido... o pessoal tem lido bastante, tem dado bastante feedback. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa parte do comportamento humano, até porque o nosso cérebro ele age diferente, né? Nós temos o nosso lado direito, o lado esquerdo, né? O nosso lado esquerdo ele é mais racional, que lida com as questões lógicas, matemáticas, né? O lado direito já é emocional, né? Que é totalmente diferente. E cada pessoa ela usa, vamos dizer assim, ela tem um foco para um lado. Eu queria que você desse um panorama dessa dinâmica e como que funciona isso dentro do negócio. Eu acho que, como eu falei para você no início, né, a carreira técnica, ela tem, a não ser que a pessoa tenha um perfil muito técnico mesmo, aí ele vai seguir uma carreira mais técnica. Mas, via de regra, né, quando a gente vai subindo nas hierarquias, promoções e tudo mais, você tem que obrigatoriamente cuidar de pessoas. E aí você eu fiz vários cursos e procurei também me especializar um pouco, porque quanto mais eu subia, mais eu tinha que cuidar de pessoas e menos da área técnica. Né? Então isso foi me atraindo e é um desafio muito grande lidar com pessoas. É o maior desafio que a gente tem. Com certeza. Porque lidar com os famosos hard skills, isso é muito fácil. E se a pessoa não tem aquela habilidade, você pode dar um bom treinamento que ela vai ter um conhecimento muito razoável. Mas os famosos soft skills não são tão simples assim. E muita coisa a gente já vem com isso de nascença. Né? Isso já vem hereditário, tudo mais. Então, lidar com pessoas sempre foi um grande desafio para mim, mas sempre estudei muito sobre isso daí. Sim. E aí, quando eu decidi encerrar minha carreira corporativa, aí eu falei, puxa, o que eu posso fazer com tudo isso que eu tive de experiência, mas com esse viés humano. Que eu acho que aí é que eu acho que eu consegui me dar bem nessa área. Mesmo sendo presidente de empresa, com muitos funcionários, lidando com o mundo inteiro, tinha funcionário em Manaus, que você falou da cultura, de lá nós tínhamos empresas na Argentina, a cultura argentina muito diferente também, né? Principalmente com o brasileiro e tal. Sim. Então, isso aí eu acho que os desafios foram cada vez mais me atraindo para essa área. E aí, quando eu decidi sair do mundo corporativo, aí eu tomei esse caminho de como que eu posso usar tudo que eu aprendi lidando com pessoas, mas ainda de uma forma ainda mais didática, né? Trazendo também novos conhecimentos. E aí eu me especializei na área de coaching, de mentoria, de treinamentos corporativos, mas ainda estou competindo com um monte de gente e está tudo meio igual. Qual que pode ser o meu diferencial além da minha experiência? Né? E aí então eu encontrei a neurociência. Sim. Nunca como uma base científica para me tornar um neurocientista. Nunca tive várias oportunidades, mas nunca me interessou. O que me interessava é o quanto eu preciso conhecer do que os neurocientistas estão descobrindo hoje do funcionamento do cérebro, como é que isso eu aplico no mundo corporativo, mas não é só no corporativo, né? Porque lidar com pessoas, você lida na sua casa, com pais, com filhos, com esposa, com marido, com companheiro. Sim. Você lida no trabalho, você lida no público, você lida em qualquer lugar. Sim. Então, onde tiver um outro ser humano, você tem que entender como se relacionar com isso. Sim. Então, daí que foi que eu comecei a pesquisar bastante, estudei muito, fiz muitos cursos aqui, fiz cursos fora do Brasil, fiz uma pós-graduação em neurociência do comportamento humano pela PUC, e sempre estou buscando, pesquisando, mas no nível
não no nível técnico-científico, Sim, mas no nível como isso se aplica no nosso dia a dia, né? bacana. E daí é que veio, então, toda essa parte de usar, né? Então, eu uso isso em mentorias, eu uso isso em treinamentos corporativos, para entender cada vez mais do funcionamento do cérebro humano, né? E depois, se a gente for falar um pouco por liderança, é uma coisa Sim. que você usa demais. E, na verdade, né, a gente fala, nas aulas que a gente tem de um módulo que era de neurobusiness, na verdade é a neurociência aplicada aos negócios. E aí todas as áreas você tem. Você tem na área de marketing, você tem na área de recursos humanos, você tem em todos os aspectos hoje a neurociência se aplica onde tem um ser humano. Com certeza. É, se não tiver ser humano, não faz sentido, mas entender um pouco das tomadas de decisão, os treinamentos que eu tenho feito, né, as palestras, as aulas estão muito ligadas a isso. Como que funciona a tomada de decisão do ser humano. E aí, entendendo um pouco disso, você vai ter mecanismos e ferramentas que possam te ajudar mais nisso. Né? Perfeito. Aí você falou que começou a estudar isso não como uma forma neurocientífica mesmo, Isso. né? E eu também me identifico nisso porque eu sou apaixonado, não, como você, né? Não, eu não sou cientista, nada disso, mas eu acho interessante demais. Então eu estudei PNL e a partir desse estudo de PNL eu pude desenvolver várias coisas. Lógico, não sou um especialista, né, nessa área, mas algumas pequenas coisas, como você disse, estabelecer rapport, de repente questões de oratória, tudo isso ajuda muito. E você falou de liderança, eu queria saber de você a questão da neurociência implementada no mundo corporativo, de maneira prática, assim. O que isso tem impactado nesse mundo? O que os líderes têm, né, utilizado dessa ferramenta que é muito ampla para poder implementar isso dentro das suas companhias? Eu acho que a neurociência se aplica em todas as áreas do mundo dos negócios, como eu te falei, onde tem um ser humano ali. Né? E uma das coisas que a gente aprende é que o ser humano não é um ser previsível totalmente. A gente começa daí. Algumas pessoas são um pouco mais previsíveis, vamos dizer assim, por ter um nível de comportamento, de disciplina mais rigoroso, mas em todos nós, em maior ou menor grau, nós temos uma imprevisibilidade que é baseada na nossa emoção. Nós somos seres emocionais, muito mais do que racionais. E quando você fala de emoção, a emoção ela não é controlável. Né? Ela pode ser gerenciável, mas nunca controlável. E nem pode ser, porque isso significa que a nossa vida não existe mais se a gente não tiver emoção nenhuma. Então, essa é a primeira coisa a se reconhecer, que nós somos seres muito mais emocionais do que racionais. Então, nós somos seres que somos movidos a um instinto de sobrevivência ainda. Essa nossa hereditariedade, né, do reino animal chegando até o nosso aqui, o hominal, nós temos ainda muito da parte do instintiva dos nossos parentes mais próximos aí do reino animal. E inclusive, se a gente olhar um cérebro, por exemplo, anatomicamente o cérebro humano e um cérebro de um macaco, de um chimpanzé, de um gorila, são muito parecidos. Muito parecidos. Né? A única diferença que tem, principal, é essa parte nossa pré-frontal do córtex, onde tem praticamente as diferenças que nós temos de cognição, de planejamento, né, de memórias mais consolidadas. Então, é essa parte que diferencia. O resto é muito parecido. Sabe, estou com sede, eu vou beber água. Estou com fome, eu preciso comer. Se eu tiver uma ameaça, eu tenho que sair correndo. Ou eu vou e ataco. Né? E reprodução. Né? Reprodução, que é a perpetuação da espécie, por isso que muita coisa gira em torno de sexo, sensualidade. E isso o pessoal de marketing usa muito.
né? Então, basta ver quem que participa das propagandas aí da televisão. Perfeito. Então, esse apelo de sensualidade, ele bate muito forte dentro da Sim. gente pelo nosso instinto de reprodução. E aí, de certa maneira, entre aspas, cria até um rapport. Porque como nós temos esse instinto, Exatamente, é natural. Exatamente. Então, na parte de tomada de decisão, hoje existem livros que falam muito com pesquisas Uhum, que nós temos certos gatilhos mentais uhum. que disparam a nossa atenção. Sim. Então, como eu falei, né, da sobrevivência, comida, bebida, sexo, sensualidade, tudo isso daí existem gatilhos que, bem usados, eles chamam a nossa atenção. Uhum, Você para prestar atenção. uhum. E quando você para prestar atenção, aí você já é um passo a mais para você tomar uma decisão para aquilo que o pessoal quer vender, de serviço, de produto, seja o que for, né? Uma Sim. viagem, qualquer coisa que queiram te vender. Sim. Então existem gatilhos que funcionam para alguns mais, Uhum. outros menos, mas são formas que você utiliza. Então isso é muito usado Uhum. na área de vendas e marketing aqui. Mas eu acho que, no geral, para qualquer relacionamento, o que hoje mais se fala e o que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando é você ter um conhecimento maior de inteligência emocional. Uhum. Né? Então, como eu falei, a emoção você não breca, não controla. Se você fizer isso, você vai criar um problema para você mesmo que depois vai explodir em algum momento. Então, você gerencia, você expande e dá uma vazão diferente para aquela emoção. Uhum. Então, quando as pessoas perguntam, mas o que é inteligência emocional? Né? Para mim, é você usar as suas emoções de forma inteligente. Sim. Simplesmente isso. Uhum. E aí, claro que depois tem todas umas técnicas, né? Tem os livros famosos que falam, os cursos, todo mundo se acha em todo lugar. Hoje em dia, todo mundo é especialista. Mas aquele que entende de verdade e pratica de verdade é o uso que você falou, que é a empatia, Uhum. né? Que você entender o lado do outro. Sim. Então, toda essa parte de relacionamento, você aprender a lidar, você não ofender o outro na parte da comunicação, não querer impor só suas ideias. Uhum. Então tem uma série de coisas aí que qualquer um dentro de uma empresa tem que aprender, Uhum. seja ele o líder ou não. Sim. O líder mais ainda, porque ele tem um grupo de liderados, Claro. né? Então que ele tem que, quanto mais ele entender disso, mais sucesso, mais produtividade, melhor ambiente de trabalho ele vai conseguir. Perfeito. E, inclusive, na PNL, quando eu estudei PNL, uma das primeiras lições que a gente teve foi a questão do que você disse, né, da visão. Então, por exemplo, toda situação ela tem 3 visões diferentes. Então, nesse momento aqui, eu estou olhando para o Hélio está olhando para mim. Só que a Fernanda e o Leandro, de lá, eles estão olhando para nós dois. Então, quando acontece alguma situação, por exemplo, dentro de uma empresa, a pessoa, por exemplo, está estourada. Tá. Por que ela está nervosa? Aí você vai ter a visão dela. A outra visão é de quem que ela tá nervosa. E a terceira visão é de quem está olhando essa situação. Então, se você consegue observar situações, mesmo que sejam cotidianas ou dentro da empresa, de uma maneira holística, até na questão da tomada de decisão, torna-se mais fácil. Não tem dúvida. Eu dou aula, né, num curso de formação de conselheiros consultivos, né? Tem da Board Academy, onde eu estou desde o início e a gente já, todas as turmas, eu dou o módulo de liderança, né? E nesse módulo eu coloquei, fora da caixinha, né? Eu coloquei uma parte ligada a essa tomada de decisão do nosso cérebro. Porque eu falo para eles o seguinte, você não consegue liderar as pessoas se você não entender quem são essas pessoas, Sim. como elas agem, o que elas gostam, o que elas precisam e tudo mais, né? Então, e tem uma figura, né, que eu mostro, que é bem isso que você falou. Então nós estamos aqui, eu, você na mesa, e se você desenhar o número 6 aqui para mim, você vai enxergar o 9. Sim. E você bate o pé e vai para a briga
fala, não, é um 9. Sim. E eu, não, é um 6, é um 9. Uhum. E nós vamos ficar brigando o tempo todo. É. E no fundo, quem tiver mais força ou quem ganhar mais na briga vai sair com uma vantagem. Uhum. Mas aí o ponto é o seguinte, qual dos dois tem razão? Os dois têm razão. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. E aí, quando eu falo, Exatamente. quando você está numa situação de discussão dessa, onde os dois têm razão, qual é o melhor caminho? Que tal você sai, vai para o lado do outro, Exato, deixa eu ver o que você está enxergando que eu não estou. exato, E aí fala, puxa vida, é um 9 mesmo. exato. Olha só. Aí você fala, pô, vem do meu lado agora, o que você está enxergando? Aí é um 6. Então, que tal a gente achar um meio termo aqui? É que aí né? vai pro meio ali, Vamos pô, lá, peraí, tem um 9 com vamos 6, lá, um né? 7,5. Um 7,5, é? Entendeu? Então, é esse tipo de comportamento, e não Uhum. simplesmente ficar batendo, insistindo quem está certo e quem está errado. Então, Sim. eu acho que isso é um símbolo grande de inteligência emocional. Uhum, Porque quanto mais você eleva o tom, mais emocional fica. uhum. E quanto mais emocional, menos chance de uma negociação você tem. Perfeito. Então, sempre tá numa emoção, baixa essa emoção da melhor maneira possível. Né? Isso vale em casa. Você está Sim. discutindo com o teu parceiro, com o teu filho. Quando começa um gritar mais do que o outro, a chance de resolver é nenhuma. E os dois ainda saem, né? Machucados. E tal. Então, baixa, Respira, né? respira, muda um pouco do assunto, Sim. sai um pouquinho, volta, abaixou, aí vamos conversar. Sim. E aí você já consegue ter... Porque o nosso nível é como se fosse assim, simbolicamente falando, o espaço nosso de concentração, de foco no cérebro é o mesmo de ansiedade, Sim. de preocupação e tudo mais, de nervosismo Sim. emocional. Uhum. Então, se você estiver num estágio muito forte emocional, você não consegue se concentrar, não consegue foco. É só pensar uma última vez que você conversou com alguém que estava muito nervoso, a pessoa simplesmente não te ouve. Sim. Não Ela serve para nada. Fala, né? Ela só fala. Ela fala, tá nervosa, não, ela bloqueia. É. Ela bloqueia, né? Então, eu acho que isso é saber usar a emoção de uma forma inteligente. E qualquer um que queira se dar bem em qualquer tipo de relacionamento, quanto mais aprender isso, melhor, mais sucesso ele vai ter. Uhum. E o que você vê, assim, você que tem essa experiência tão ampla, né, 45 anos de mercado e estudando bastante do assunto, o que você vê de diferente nos líderes, né? Década de 80 para cá. Hoje você vê mais essa implementação de inteligência emocional e depois eu até queria puxar outro gancho, que aí também da saúde mental, que hoje é algo que tem se falado muito e deve ser falado. O que você vê de diferente? Bom, como eu comecei há muito tempo atrás, naquela época não se falava em líder, se falava em chefe. Isso, exato. Né? Então, o chefe manda, o subordinado obedece, fim de papo. Exatamente. Né? Então, você não tinha muita abertura, se quisesse contra-argumentar, podia até dar uma ameaçada, mas na segunda trucada do chefe, acabou. Esquece. Senão você está na rua. Então, essa cultura vem muito forte para a gente. Uhum. Né? Um manda e o outro obedece. Sim. Né? E isso nós estamos falando de 50 anos atrás, Uhum. 60 anos atrás ou mais. Né? Uhum. Mas eu acho que foi mudando, né? Eu acho que a condição do mundo foi mudando, eu acho que essa conexão via internet mudou muito para você conhecer outras culturas. Perfeito. Então isso foi mudando ao longo do tempo e também eu acho que o estado, o nível de conhecimento das pessoas foi mudando, o nível intelectual. Né? A gente tinha antes, né, até num outro podcast, falei um pouco da evolução das inteligências, né, muito rapidamente, porque antigamente o importante era o QI. Tem QI alto, o cara é contratado. Sim. Só que depois via que o QI alto, parte social, muito baixa. Exato. Então aí, peraí, então é só quem tem QI alto que é importante? Não. Aí se desenvolveu as inteligências múltiplas. Fala, não, todos nós temos um grau de inteligência e uma habilidade. Sim. Então, você pode ser um que tem uma habilidade ligada mais ao esporte, o outro mais às artes, outro a parte mais sinestésica, Perfeito. outro espacial. Perfeito. Então, cada um vai achar o seu caminho. Perfeito. Então, todos nós temos algo de bom para oferecer. Sim. Então, só que antes era só o QI, Sim. aí mudou.
E aí, depois disso, se viu também que tinha um lado ainda mais importante que juntava tudo isso, que é o emocional. Uhum. Aí veio o conceito de inteligência emocional, Uhum. com toda, mas também voltada. O que é a base da inteligência emocional? É você se autoconhecer. Se você não se conhece, você não sabe o que você tem que gerenciar, Uhum. o que você tem que desenvolver. Sim. Né? E ao longo desse tempo, entrou um outro componente, que é o componente espiritual, Sim. não no sentido de religião, Sim. mas no sentido de que você está além de tudo isso, das inteligências múltiplas, emocional, do QI e tal, tem um outro componente que estava faltando e que hoje, e depois da pandemia, mais ainda, que é que está faltando alguma coisa, né? Sim. E o que é? Sabe, é um propósito de vida. Uhum. Pô, eu fiquei isolado na pandemia, não pude ver meus familiares, eu perdi amigos e parentes, tudo mais. Pô, então, meus conceitos mudaram, Sim. né? Então, eu acho que você entender essa busca hoje de ter um propósito de vida melhor, de ter uma felicidade maior e não ficar simplesmente se matando, né? Valores de moral, de ética, de honestidade. Eu acho que isso a gente perdeu ao longo do tempo e agora nós estamos começando a recuperar isso daí. Então, eu acho que a mudança que você perguntou está aí, né? De você, o que era antes uma coisa totalmente eu mando, você obedece, ela hoje mudou bastante no sentido que as pessoas estão buscando uma qualidade de vida melhor, Sim. estão buscando se conhecer melhor, Sim. estão procurando entender, tem alguma coisa a mais que transcende tudo isso que eu estou falando, que eu não sei dizer o que é. Sim. É uma alma, é um espírito, eu não sei. Cada um pode escolher o caminho que quiser. Perfeito. Então, hoje a gente vê uma necessidade maior, se fala muito na liderança, né? Mas eu acho que ainda está muito retórico. Eu acho Sim. que, na prática, ainda tem uma mistura muito grande, né? E que está trazendo, acho que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje. É o que você disse, a prática talvez seja baixa, mas já tem se falado bastante, né? E tem várias empresas hoje que têm essa percepção, né? De olhar para o colaborador de uma maneira diferente, não só pelo currículo dele. Ah, ele faz isso aqui e acabou. Então, vai fazer isso aqui não, peraí. Que aí você tem que olhar para habilidades, como você disse, né? Cada um é de um jeito. E isso tem um impacto muito diferente. E aí eu queria puxar isso na parte de saúde mental. Aí onde que entra a saúde mental dentro da empresa? Porque se a empresa, se o funcionário, de repente ele não está performando bem, talvez ele pode estar com um problema dentro de casa. Enfim, ele pode estar com uma situação difícil. E já tem algumas empresas olhando para essa situação. E eu queria, né, saber de você. O que você acha disso, a importância disso, e o papel das empresas hoje, até como um cuidado do colaborador dele. Porque o colaborador é um ativo da empresa. Não pode ser simplesmente como você disse, eu mando, você obedece. Não, peraí, vem aqui, o que está acontecendo? Né? Então, queria que você falasse sobre essa questão. Então, eu acho que essas mudanças todas, e principalmente eu acho que a pandemia, ela trouxe um significado diferente do relacionamento entre empresa, funcionário, entre líder e funcionário. Porque até um tempo atrás se falava muito assim, ó, você veio para o trabalho, você tem problema em casa, deixa da porta para fora, aqui Sim. não me interessa. Perfeito. Aqui você vem, você é pago para trabalhar e trabalhe, né? Então, só que isso é um conceito ainda de chefe subordinado. E com a pandemia, o que aconteceu? As pessoas tinham muitos perderam emprego, Sim. muitos tiveram que achar outras coisas para fazer, mas começou-se o famoso home office, que a pessoa trabalhava em casa. E aí começou uma série de novidades que não se tinha antes. Sim. Então, o líder que tinha as pessoas todas ao seu redor e olhando visível, presencial, ele tinha que olhar por uma câmera. E a pessoa estava longe, estava em outro lugar. Só que aí aquela pessoa, ela estava no ambiente residencial dela. Aquele ambiente era onde tinha marido, mulher, companheiro, filho, cachorro, papagaio, tinha sogra, tinha não sei o que, tem tudo ali.
Então, não dá para você falar para ele, esquece tua vida pessoal, porque ela se misturou totalmente com a vida profissional. Exatamente. Então, eu acho que o olhar hoje é para um ser integral. Uhum. Né? Não é só corpo, mente e espírito, mas é vida pessoal, vida profissional. Sim. É tudo junto agora. Sim. Está tudo misturado. Sim. Então, se você hoje não cuidar da saúde mental das pessoas, você não vai ter gente trabalhando com você, ou vai ter gente doente trabalhando com você, Uhum. improdutivo. Sim. Né? Então, esse olhar, eu acho que ele tá mudando bastante. Uhum. Né? E aí você usa tudo, né? Todas as técnicas de relacionamento que a neurociência traz. Sim. Do comportamento humano. Sim. Então, acho que hoje o líder ele tem que estar muito mais ligado nesse conhecimento do comportamento humano para poder lidar com seus funcionários. Uhum. Né? E tem lá, a pessoa tem gente doente na família. Sim. Eu já fiz mentorias que o vizinho do lado da pessoa, o cara estava furando, quebrando coisa. Então aí você fala, dá para parar o barulho? Não dá. Você tem que, se for insuportável, você para e retoma uma outra hora. Sim. Ou, às vezes, pedir para a pessoa ir para um outro lugar. Sim. Então, isso aí, mas misturou tudo. Sim. Você está dando mentoria, entra o filhinho da pessoa, pula no colo, o gato passa no meio da mesa. Várias vezes. Então, aí não dá para você falar, eu não quero trabalhar assim. Esquece. Uhum. Vai para outro planeta, porque Sim. nesse daqui a gente vai ter que flexibilizar demais a parte de relacionamento. Então, Sim. acho que entender isso, e a gente vê também pelas palestras, pelos treinamentos que a gente tem feito corporativo, está muito ligado à parte da saúde integral como um todo. Sim. Né? Relacionamento está muito forte isso daí, trabalho em equipes. Eu tenho feito muito isso daí, e aí você aplica de novo, né, os conhecimentos da neurociência no sentido de que trabalhar em equipe em primeiro lugar, as pessoas têm que se conhecer de uma forma melhor do que era antes, não só superficial. Sim. E o líder daquele time tem que conhecer todos, porque cada um tem uma personalidade e reage de uma forma diferente. Então, produz de uma maneira diferente, de uma forma diferente. Tempo diferente. Então, mas aí, quanto mais você conhecer individualmente, mais você vai conseguir tirar de produtividade daquela pessoa. Com certeza. E aquela ideia de querer que todo mundo faça tudo igual, esquece. Acabou. Cada um tem a sua individualidade. 80 anos atrás que era assim, né? Então, mas ainda tem muita gente fazendo isso. Não, eu digo assim, esse padrão. Então. Né? Mas eu vou nas empresas, eu vejo, nossa, mas ainda tem essa mentalidade em áreas diferentes. Né? Então, eu acho que hoje tem as 3, 4 gerações trabalhando juntas, é um desafio gigantesco, porque a mudança foi muito grande. E muito rápido. De 3, 4 gerações para cá. E aí, isso tem que conviver. Sim. Então, esse é um outro trabalho que a gente faz muito grande, né? De você não querer que os mais antigos, entre aspas, tem que mudar o pensamento porque não serve mais. Hoje, talvez não sirva mais, mas na hora que você fala para ele, o que você fazia agora está tudo errado, não serve mais, acabou. Ele arma um escudo e não tem conversa mais. Então, como que você conversa para alguém? Então, tem maneiras, né? Então, eu participei de alguns simpósios num instituto nos Estados Unidos, chama Neuroleadership, que é o David Rock, é um neurocientista, um instituto muito grande, que fala justamente como é que você faz essa gestão de mudança nessas diferentes gerações. Como é que você quebra isso daí sem criar uma barreira emocional. Sim. Então, né, que já é meio que natural. Quem já está com uma certa idade já fala, eu estou ultrapassado, não estou. Tem toda essa rotulação da sociedade, que é uma coisa absurda, né, ridícula, que não tem nada a ver. Mas isso aí esses rótulos existem. Sim. Então, como é que você convive com isso daí? Então, acho que essa é a arte de lidar com pessoas. É você entender cada vez mais esse tipo de coisa. Né? Perfeito.
Aí você falou muito do líder e, querendo ou não, o líder ele tem uma vida mais solitária. Se ele não convive ali com uma ou duas pessoas, ele vai conviver com os líderes dele, né, os liderados dele. E o que seria, na sua visão, um tipo de liderança saudável? Porque, como você mesmo disse, antes era o chefe, eu mando e você obedece. Agora não, o líder ele vai segurar na mão do time e vai arrastar o time. Mas ele também não pode virar o amigo, né, do colaborador, porque senão aí ele já não consegue exercer esse papel de liderança. Então, o que seria essa liderança saudável e como exercer liderança? Eu acho que você falou do isolamento, né? Uhum. Quando a gente chega no topo, né, fala do presidente e do CEO, realmente existe um isolamento com relação ao teu time, aos Sim, teus funcionários, claro, porque, de novo, né, é um claro. papel diferente. Sim, claro. Mesma coisa se falar pai e filho. Sim. Eles não são best friends. Uhum. Têm uma amizade, tem tudo, Sim, mas o pai é o educador, sim, né? sim. Então, não é o pai que vai passar a mão na cabeça dos erros dos filhos e achar que está tudo bem, que o resto do mundo é que está tratando mal. Uhum. Não é. Então, o papel de educador, disciplinador, ele é importante até uma fase, pelo menos depois de adulto, cada um segue. E na empresa não é muito diferente. Então, a função do presidente e do CEO é de comandar, né? Mas, ao mesmo tempo, também entender hoje quais são as diferenças e as necessidades que os funcionários têm, como você falou, muito mais humanizado do que Sim, era antes, sim. mas não de querer tomar cerveja todo dia junto, não é esse Claro. o ponto. Então, o grau de intimidade, para mim, sempre foi importante, você manter um posicionamento de quem é quem, Uhum. mas de você entender as necessidades dos outros. E Uhum. hoje, uma das coisas que mais me falam é como está difícil para atrair talentos, depois que se atrai, reter os talentos. E eu acho que o terceiro ponto é como que esses talentos vão conviver com as diferentes gerações dentro da empresa. Eu acho que esse é a mágica do momento, porque para atrair os talentos, hoje ele não vai de qualquer jeito só por causa do salário. Ele vai olhar outras coisas. Sim. Ele vai olhar a cultura, qual é a missão da empresa, a visão, como é que essa empresa cuida do meio ambiente, quais são os valores que essa Uhum. empresa tem, bate com os meus valores. Se não bater, ele não vai. E outra coisa também, hoje em dia, ele fala, eu tenho trabalho presencial, trabalho híbrido, como que funciona? Então, se eu estiver aqui todos os dias, aonde que é a empresa? Eu vou perder 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar? Acabou meu dia. Sim. E tudo mais. Então, onde vai a qualidade de vida? É o que a gente estava falando aqui ontem. Né? Exatamente isso. Então, hoje em dia, assim, é uma mudança muito forte que os líderes têm que estar atentos e preparados para poder lidar com todas essas coisas. Então, agora, esse isolamento, ele sempre existiu. Uhum. Na minha época também, de alto executivo, de presidente de empresas, tudo. E aí você vai buscar onde que você pode ter uma convivência. Né? Uhum. Então existe várias associações de classe, existem grupos de executivos, tem o LeaderX, que é um parceiro nosso grande, que eu sou embaixador de lá, estou desde o início, com certeza. e é onde a gente navega com pessoas que estão num nível muito parecido, Sim. Então tem as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades, né? Então é um nível de conversa que o LeaderX traz para os encontros que a gente tem, né? Muito forte. Sim. E a gente fica mais à vontade de poder estar tratando de coisas que são comuns. Sim. Obviamente que tem o assunto de competição, de concorrência, ele vai existir. Claro. Mas aí são coisas também que hoje são tratadas muito diferentes do que era antes. Sim. Né, o concorrente, você saía, puxa a espada, a faca e vai. Né? Então, e hoje em dia não é, porque, primeiro que também, para os profissionais, você pode ter mudanças. Hoje você está aqui, amanhã está em outro lugar.
né? E aí tem outro conceito, o LeaderX, a gente pode falar de, né, de economia colaborativa. Exatamente. Mas antes até de falar disso, já que você, né, puxou esse gancho, eu queria falar com você a respeito das habilidades. Então, hoje, né, nós temos já uma conversa muito grande e um olhar especial para soft skills, porque com a chegada, talvez não com a chegada, mas com a explosão de tecnologia, as pessoas estão muito focadas nisso e talvez perdendo habilidades que são fundamentais, que são chamadas soft skills. Eu queria que você explicasse para a gente a diferença, né, das soft skills com a hard skills e a importância da soft skill, porque ela não é utilizada somente dentro de uma organização. Você utiliza no dia a dia, você utiliza aqui no podcast, você utiliza dentro de casa, no trânsito, em todos os locais. Então, fala isso pra gente, que eu acho que é bem importante. O que eu vejo a grande mudança, né? Que você pegar, voltando só um pouco no tempo, era o acesso à informação, à formação acadêmica, as pessoas entrarem numa faculdade, num curso técnico, era muito menor antes, né? E então se valorizou demais esse tipo de coisa. Então o cara formou engenheiro, olha, então não é qualquer um, né? Então é médico, Sim. é advogado, aquelas coisas todas lá. Sim. Então aquilo lá era muito mais raro no mercado. Então, se a gente olhar a nossa própria hereditariedade, né, na época dos nossos avós, qual é o nível de formação acadêmica que eles tinham, né? Nossos pais já mudou, para nós mudou muito mais e para os filhos mais ainda. Sim. E para os netos cada vez Com mais. certeza. Então, eu acho que o acesso ao conhecimento, e aí principalmente a parte de hard skills, ele ficou muito grande, muito amplo. Então ficou muito mais fácil de você achar esse pessoal no mercado. Sim. Aí se começou a ver o seguinte, que também aí você contratava as pessoas, como nós falamos, das inteligências. É um pessoal tecnicamente muito bom, mas não conseguia conviver socialmente hoje, com as pessoas. Desculpa te interromper, abrindo parênteses. Eu já vi algumas empresas contratando até por inteligência artificial. Isso. E talvez isso não seja o melhor caminho, porque você precisa dessas habilidades, dessas soft skills. Mas aí eu acho que é uma outra linha, assim, que a gente pode até falar um pouco disso daí. Certo. Mas o ponto que eu vejo então hoje, o que se viu? Que a pessoa tem que conviver, Sim. porque senão a empresa não é produtiva, um ambiente de trabalho ruim, não retém as pessoas ou não atrai até, porque a empresa começa a ficar com uma fama de ser um ambiente ruim de trabalho e tudo mais. Então, isso aí tem mudado e vai mudar cada vez mais. Então, você, por outro lado também, toda a parte de hard skills, ela é muito fácil de se encontrar hoje na internet, curso, tem tudo, está disponível para todo mundo. Simplificando para o pessoal, hard skills vamos dizer, a parte técnica. Isso, são os cursos, vamos dizer, da parte técnica, exatas, sei lá, se quiser falar assim. Aqui, né? E o outro lado de humanas é onde é o teu relacionamento, e aí que está a dificuldade, porque a área de exatas o conhecimento da ciência, da tecnologia é aquilo, é isso, e acabou. Ele pode mudar com novas descobertas, pode mudar, novos avanços tecnológicos, pode mudar. Mas isso aí você vai acompanhando. Mas a parte humana, não. A parte humana é aquela de relacionamento e cada vez mais, hoje também, com a ciência, a gente está aprendendo muito disso daí. Você falou da PNL, que foi um precursor do que a neurociência está trazendo, né? E a neurociência com conhecimentos enormes. E a inteligência artificial veio que ela pode ser, como qualquer coisa assim, qualquer descoberta ou desenvolvimento científico, ele pode ser usado para o bem e para o mal. Não tem jeito. Então, hoje, você pode, a seleção, recrutamento e seleção, utilizando inteligência artificial bastante, né? Mas isso não de uma forma negativa, mas ele ajuda. Exatamente. Ontem eu estava assistindo ainda um seminário aí na web de onde a inteligência artificial está sendo aplicada. Ilimitado, em todos os aspectos, em todos os campos, em todas as áreas. Não sei se você viu aquela fintech de Londres, uma fintech. Eles criaram
eles selecionaram alguns ativos financeiros para investimento e esses ativos financeiros tiveram um rendimento maior do que os próprios bancos. Exatamente. Então a coisa está muito acelerada. Então, mas ela, de novo, né? Eu acho que é uma coisa assim, muito boa, sendo se for usada realmente para coisas boas. Perfeito. Se ela for usada para o mal, aí ela vai ser muito mal, porque ela tem um potencial muito grande, né? Sim. Então, eu estava, por exemplo, eu falei, puxa, como é que relaciona, né, a neurociência com inteligência artificial? Aí eu entrei lá no chat GPT, falei, como que se relaciona? Bom, ele te dá aquilo lá, ele vai buscar em bibliotecas do mundo inteiro instantaneamente e te dá uma resposta. Sim. E aí você vai filtrar se aquela resposta tem sentido ou não. Sim. Não dá para confiar totalmente, Claro. tem um filtro. E aí, mas é isso mesmo, né? Então você vê hoje uma interação, todas as descobertas neurocientíficas estão sendo usadas pela tecnologia da inteligência artificial para criar um cérebro artificial Sim. que simule um cérebro humano. Então, e aí vão interagindo. Mas também a neurociência aprende com aquilo que a inteligência artificial está trazendo de conhecimentos e dos softwares que estão sendo rodados, né? E como é que aquilo funciona. E falou, opa, então ele abre um caminho de novos conhecimentos para a neurociência. Aí esse caminho, novos caminhos, abre um novo campo para a inteligência artificial. Ou seja, é uma troca interativa muito grande que eu acho que tende a crescer cada vez mais. Mas, de novo, né? É como que você usa para o bem ou usa para o mal. Esse eu acho que vai ser o grande truque aí, é o que vai dar a tônica para tudo isso que a gente está vendo no mundo agora. Ela tem que ser saudável e equilibrada, né? E aí dentro de tudo isso que você está falando, porque daqui para frente o uso de inteligência artificial, e não necessariamente somente o chat GPT, mas vai ser em tudo, né? Então a tendência é que desse lado você escale muito e a parte, vamos dizer assim, de habilidades sociais, ele vai abaixando. Só que o grau de importância, ele continua igual. Então as pessoas têm que continuar estudando, têm que continuar se relacionando e elas precisam dessas habilidades. E aí eu queria te perguntar o seguinte, aonde fica, de fato, o processo criativo? Porque eu entrar num chat desse e escrever assim, sei lá, escreva sobre a água, ele vai te dar tudo. Mas onde que fica a originalidade? Onde fica a criatividade? Como que a gente faz isso? Eu acho que o que você falou de talvez a gente deixar de lado um pouco a parte humana, né, dos soft skills, entre aspas, devido à inteligência artificial, eu não sei se vai ser bem assim. Eu vejo, talvez, o seguinte, que a gente vai ter mais tempo para cuidar dessa parte. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, Hélio, só desculpa te interromper. Não. É que eu quis dizer o seguinte, às vezes a pessoa já está, por exemplo, essa nova geração, ela já nasce com um telefone celular. Então o que acontece? Ela tem dificuldade, de repente, de bater um papo pessoalmente. Agora, na rede social, ela né, com muita facilidade, show, fala né? com todo mundo, é um espetáculo. Agora, se tiver que falar com uma pessoa pessoalmente, não consegue. Então, eu quis dizer foi nesse sentido. Não, mas isso é verdade, né? Isso hoje a gente vê muito nos jovens, dificuldade de interagir, né, com outros pessoalmente. Mas eu acho que nós vamos ter cada vez... Porque o que toda essa inteligência artificial ela vai suprir um monte de coisa que mecanicamente a gente fazia, né? E você vai ter muito mais tempo disponível. Sim. E o que você vai fazer com esse tempo disponível? Você vai ter que usar isso para relacionamentos. Então a gente vai ter que voltar a aprender a estudar e se relacionar mais, né? Então já está se falando cada vez mais em jornada de trabalho mais curta, de 3, 4 dias, né? Ou seja, então vai ter mais tempo para você ficar com a família, para os teus hobbies, para coisas que não estão no trabalho. Aí você fala, tem gente que vai arrumar outro emprego. Quem tiver necessidade e conseguir fazer, vai. Mas então eu acho que a gente vai ter... E também não é uma imposição, né? Não, vai ter uma mudança cultural. Exatamente. Eu acho que é tema de cultura, de valores, assim, essa inteligência artificial vai trazer muita
muita coisa de diferente para a gente. Eu acho que é tipo assim uma revolução cultural que a gente está começando a tentar entender o que vai acontecer. Então, eu acho que é isso que a gente vai ter que aprender a lidar, né? Eu assino um grupo de pesquisas neurocientíficas aí dos Estados Unidos, que eles sempre publicam as pesquisas, artigos e tal, e publicaram que a inteligência artificial hoje ela já simula emoções humanas muito fortemente. É até de assustar, né? E que muita gente vai ter dificuldade de saber se está interagindo com uma máquina ou com um ser humano. De tão cada vez mais natural e trazendo uma tônica da emoção junto. Eu acho que isso vai aumentar mesmo, né? Agora, só que eu peguei aquele artigo deles e escrevi compartilhei, mas eu escrevi lá, né? Robôs com emoção. Eu acho que você vai poder ter uma simulação muito grande, mas nunca vai ser a emoção do ser humano. Sim. Porque existem imprevisibilidades que estão dentro de cada um. Isso vem junto com a nossa herança, Sim. né? Da família, herança psíquica, Sim. herança de valores, e uma herança espiritual, né? Porque eu desenvolvi, trabalhei muito na parte espiritual, Sim. que para mim fez sentido combinar com tudo isso do comportamento humano. Então, há 30 anos eu atuo nessa área. E era muito em paralelo e hoje estão se fundindo cada vez mais. Então, para mim, falar de espiritualidade e falar de inteligência emocional, falar de inteligência artificial, para mim, cada vez se funde mais e as empresas têm pedido muito isso também, é uma coisa interessante. Então, como é que a gente vai usar? Em parte, você fala, vou perder a criatividade? Eu não sei se vai perder, né? Porque quando você conversa com a inteligência emocional, ou como um chat GPT, que a gente falou que é um exemplo, que tem milhões não, mas tem muitos outros aí, em várias áreas, né? De imagens, de tudo, é você aprender a fazer as perguntas corretamente. Porque as respostas já estão lá, né? Só que ele vai te dar uma resposta dependendo se você fizer a pergunta correta. Exatamente. E nós, como dentro da nossa cultura aí milenar, das escolas, nós nunca fomos treinados para aprender a fazer pergunta. Não é verdade? O que você estudou na tua escola? Você tinha que vinha a matéria, você tinha que decorar, fazer prova, passou, acabou. Nunca nós somos treinados para... Não, aprenda a fazer a pergunta correta. E isso, a inteligência artificial vai fazer a gente mudar esse conceito. Porque uma coisinha diferente que você fizer a pergunta, a resposta sai totalmente diferente. Com certeza. Então, aprender a argumentar, a questionar de uma forma correta. Então, acho que isso aí é um benefício que a inteligência artificial vai trazer para as pessoas. Porque senão também você não consegue ter as respostas que você precisa. E quando você falou de criatividade ou de inovação, que é outra palavra da moda, né? As empresas não querem contratar alguém que seja criativo, inovador, tudo mais. E tem muito fogos de artifício na frente, muita pirotécnica, mas se for olhar o conteúdo, tem pouca gente que sai da fachada, né? Então, você puxou esse gancho, é aí que eu já vou perguntar, você né, já continua. Você acredita, então, que o processo criativo, criativo e original, ele permanece, só que a gente vai ter que se adaptar a essa inteligência para a gente poder ser criativo e original. E é isso? E dentro das empresas, como que a pessoa se adapta com esse processo criativo, que ele vai permanecer, mas de uma maneira diferente, e dentro de uma organização eu me torno inovador. Porque inovador, como você disse, né? Todo mundo fala, mas de fato poucos fazem ou poucos são. Então, é esse que é o negócio, né? Então eu acho que usar a inteligência artificial ela vai ajudar a você desenvolver outras áreas criativas. E acho que 2 edições atrás, se não me engano, da revista Simple Business, tem um artigo meu que fala
exatamente isso. Somos todos criativos Sim, ou não? sim. Pessoal, E até ali, entra lá na revistasb.com.br, tem um artigo do Hélio. Bom demais, sempre tem uma receptividade muito boa, tanto na revista quanto no LinkedIn. Eu não sei quanto que esse episódio vai sair no ar, mas eu vou deixar também o link. A gente já está para lançar o nosso aplicativo. Se já tiver lançado, eu já vou deixar também o link para você poder baixar e ler os artigos e ler as revistas lá também. exatamente. E aí lá, o que eu falo lá? Né? Que, na verdade, todos nós somos criativos. Sim, sim, Em maior ou menor grau. sim. O ponto é, quando que a gente põe essa criatividade para funcionar ou não? E muitas vezes, um gatilho da criatividade é uma grande necessidade. Uhum. Então, se você tiver uma grande necessidade, e às vezes você fala não tem saída, aí você tem que se virar. Tem que se virar. Tem que se virar. E isso vem conforme, né, você tem uma imagem que eu uso num treinamento, que é uma imagem até da Índia, que eles pegaram a cabine de um caminhão, né, só a carcaça dela, e adaptaram numa carroça. Uhum. Então você vê lá, os dois parece que estão dirigindo o caminhão, duas pessoas, e aí você vê é um cavalo que está puxando aquilo lá, que é o que eles tinham. Uhum. E é o jeito que eles usaram, que Sim. tiveram e foi criativo. Sim, total. Pode, é claro, hoje você fala, pô, você vai, coitado do animal e tudo, mas tem todas. Então não vamos entrar nessa parte assim. Mas é a criatividade. Sim. E a gente, basta olhar, o dia que você tiver uma necessidade muito grande, você tem que se virar. E quanto maior for a necessidade, mais você vai ter que se virar com aquilo lá. Isso é uma coisa. A outra é uma criatividade no teu dia a dia, no trabalho, que também vem necessidades e podem te estimular uma criatividade. Só que o problema que eu vejo é que muitas empresas põem lá, eu quero contratar gente criativa e inovadora, mas parou aí. Eles podem até contratar, mas eles não dão o passo seguinte. O que é o passo seguinte? Tem que dar condições para essas pessoas usarem da criatividade e da inovação. Então, a cultura da empresa permite que isso seja usado, porque você criar, inovar, pressupõe que você vai cometer erros também. Então, a cultura da empresa permite que se cometa erros. Porque você vai aparando, né? Senão, até chegar ao modelo ideal. Se a cultura não permitir, não adianta você pôr alguém criativo que no primeiro erro ele vai ser mandado embora. Sim. A liderança da empresa está preparada para aceitar pessoas criativas que pensam um pouco diferente do dia a dia? Está preparada para alguém te desafiar o líder, ou que era o chefe antes, que antes não tinha esse desafio? Então, o líder hoje está preparado para isso. Se não tiver, não adianta você contratar gente criativa que não vai funcionar, né? Ele provavelmente não vai ficar na empresa. Você não vai conseguir reter. É como um peixe fora d'água, né? Você tem um peixe, mas você botar ele num aquário mínimo. Sem água. Ou, então, ou com uma água mínima só para ele sobreviver, né? Que é o que acontecia antes. O teu aquáriozinho é esse aqui. Não crie, não inove, faça o que você tem que fazer, acabou. Então, contratar, ter a cultura da inovação, permitir erros, o líder tem que estar preparado para contra-argumentações, para alguém desafiar. Sim. Né? Então não é só, muitas vezes, vou dar espaço, botar uma sala colorida, botar uma mesa de ping-pong e outras coisas, sanduichinho, isso descontrai, dá uma descompressão, dá, mas só isso também não adianta, né? Porque a pessoa sai daquela descompressão, ela volta para a mesa de trabalho ou volta para o ambiente de trabalho e a cultura da empresa continua não permitindo. Então, buscar gente inovadora e criativa é muito mais do que recrutamento e seleção. Você tem que criar todo um ambiente, uma cultura, preparar as lideranças para aceitar, porque senão não vai funcionar. Ou a pessoa que, de repente, precisa muito de dinheiro vai aceitar aquilo, mas até que surja uma oportunidade onde ela vai. Então, eu acho que esse cuidado com criatividade e inovação é isso que as empresas têm que entender quando elas falam disso daí, né? E hoje, né, existe, então, como eu digo no artigo lá, no artigo também dou essas mesmas dicas. O que uma empresa precisa ter para realmente contratar e reter
né? Porque contratar hoje é mais fácil. Hoje é muito fácil, né? Mas o problema, mesmo contratar tá difícil hoje, viu? Eu digo assim, você tem mais acesso. Mas você né? tem mais, mas hoje não tá tão fácil, não. As empresas que eu tenho trabalhado aí com mentorias, né, para treinamento gerencial, diretoria, de executivo, eles têm reclamado muito que a contratação também não está fácil. Porque a pessoa... Fala no sentido da pessoa não ter a habilidade que a empresa precisa. Uma parte é isso, a outra parte é as pessoas não estão se sujeitando mais a qualquer coisa. Ah, tá. Então não é salário, é benefício, mas e o ambiente, e os valores da empresa? Onde a empresa fica? Eu vou ter que ir quantas vezes lá? Então hoje se considera... Mas na sua opinião, até assim, quebrando isso, na sua opinião também não tem um mimimi demais, não? Porque às vezes a pessoa, ela quer escalar, ela precisa de dinheiro, mas fica nessa, não, eu não quero ir na segunda-feira, eu quero sair mais cedo na sexta-feira. Eu não tô aqui fazendo dias de valor, tá? Mas talvez acontece... Eu vejo muito mimimi, igual você falou. Tem uma necessidade, então vamos resolver. Se a gente tiver que escalar isso aqui, subir, vamos dar um jeito, vamos subir nessa mesa, a gente vai fazer acontecer. Agora, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Você não acha que não tem muito disso hoje também, não? Eu acho que tem uma mistura aí, que a gente está numa fase de transição. Tem uma mistura, porque essa geração que realmente está, como você falou, está muito ligada a vídeos, à internet, ao celular, é uma geração que ela tende, e principalmente na pandemia, ela ficou muito isolada, mais ainda do que a tecnologia traz, né? E então baixo relacionamento social significa mais dificuldade depois de ir para o mercado, de trabalhar, não tem grandes resistências a frustrações. Perfeito. As famílias começam não sabem direito como cuidar. Sim. Aí libera muito o celular para as crianças, porque atrapalha menos, não reclama muito. Sim. Ou os dois têm que sair para o trabalho e tudo mais. Dominó, né? Então, esse é um cuidado, né, que você tem, mas aí eu acho que vai da consciência dos responsáveis, né? Então, às vezes eu vou em restaurantes, eu vejo uma mesa que tem um pai, uma mãe, 2 filhos adolescentes, 4, e cada um no seu celular. Sim. Acabou. E aí você ficava olhando, às vezes, e falava, quanto tempo eles ficam sem conversar e nenhum olhar para o outro? Sim. Ou talvez está conversando com o outro no celular. Aí também já é um outro extremo, também acontece, né? Então, um quer falar com o outro, mas não quer que os outros ouçam. Pode ser também. Exatamente. Mas, então, eu acho que aí tem uma responsabilidade de você, esse mimimi que você falou, né? Essa baixa resistência a frustrações e tudo mais, é uma mudança psicológica que nós vamos ter que passar aí nessas mudanças, nessa transição que a gente vai ter. Então, tem um pouco de tudo. Né? Tem uma necessidade de valores, eu acho, menor do que era antes, aquela busca desenfreada, material, né, eu preciso ter carro, eu preciso ter casa, eu preciso ter não sei o quê, eu preciso fazer aquilo, ter a roupa, ter isso, ter aquilo. Eu acho que essa necessidade está um pouco diferente hoje. Sim. Eu acho que os jovens estão abrindo um pouco mão de correr loucamente para conquistas materiais para poder ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Então, acho que é uma transição de valores e que não está sendo fácil de administrar. Porque os pais têm muita dificuldade, é uma mudança muito grande. Muito, né? muito. Então, acho que a minha esposa é psicanalística, pisar né? em ovos. A minha esposa é psicanalista, a gente troca muito informações, não o que é confidencialidade, mas o que está acontecendo, né? E eu com as mentorias, ela com os pacientes em consultório, e as coisas estão muito comuns. Estão muito comuns que acabam se misturando, né? Muita gente vem para a mentoria achando que é terapia e vice-versa. Então a gente troca, a gente chega a hora e fala, olha, você não quer pegar esse caso, que é um caso mais de psicanálise do que um caso de mentoria profissional. E vice-versa, fala, você não quer pegar esse aqui? Ou mistura e troca e fazem os dois, né? Sim, então a gente está eu acho que está nessa fase assim, acho que é muito interessante de poder viver essa fase aqui, principalmente eu que
estou olhando muito o comportamento humano, olho todo o meu histórico, tudo que acontecia antes, tudo que eu praticava, que hoje a neurociência explica e que acabava dando certo, tudo que eu fiz que não deu muito certo, que a neurociência hoje explica do comportamento humano, por que não dá certo. Então, eu acho que hoje o nível de conhecimento, nível de informação e a tecnologia, eu acho que elas vão dar um impulso assim que vai mudar bastante o comportamento humano. Aí. Mas essa dificuldade que você diz de contratação seria o quê? Eu acho que a dificuldade está em você ter, como você falou, especialidades, alguns hard skills que a empresa precisa imediato. A área de TI, por exemplo, é uma área que explodiu. Uma área que você dificilmente acha, as pessoas trocam muito por pouca coisa às vezes. Né? Então, essa é uma área que... Mas aí o ponto é você... Aí tem que... ela é uma área treinável, vamos dizer assim. Demora, a pessoa que tem habilidade e tudo, já tem experiência, ela sai na frente. Mas é uma área mais treinável. Ou a outra parte é aquilo que eu falei, se a pessoa filtrar onde ela quer ir. Ela vai se sujeitar, às vezes, a um salário maior, mas a qualidade de vida dela cai muito. Né? Então, hoje, para você se locomover numa cidade como São Paulo, por exemplo, nada acontece em menos de 1 hora. Isso quando está tudo certo. Você pega um dia que nem hoje a gente falou, garoa, frio, tudo mais, que o pessoal sai mais de carro. Tá? Então, facinho, para você ir de um ponto do outro da cidade, 2 horas é rapidinho. E quem precisar de condução ainda, ônibus, metrô, tal, as dificuldades estão mesmo. Então, a pessoa fala, eu vou ficar 1h30, 2 horas para chegar num lugar de trabalho e depois mais 2 horas para voltar, são 4 horas, é meio período. Aí eu vou ter que trabalhar. Onde está meu tempo livre? Se eu precisar estudar. Então, às vezes você prefere ter uma condição material menor, mas uma qualidade de vida maior. Então, acho que essa transição, assim, que, como eu te falei, é um momento que está assim, muito desafiador mesmo. Sim. E para a empresa que está assistindo, que assim, a gente falou muito de CEOs, né, de grandes líderes, mas talvez tem muito empreendedor que está assistindo, que está no comecinho, ou tem poucos funcionários, e talvez ele sinta a necessidade de fazer coisas novas. Como que ele implementa talvez essa cultura de criatividade e inovação naquele negócio pequeno? Como que ele pode fazer isso? Olha, hoje se fala muito das startups aí, né? Das famosas startups, né? Que virou também assim, era um oba-oba geral e depois se viu que não é bem assim. Né? Porque o que acontece? Você cria, tem 1000 empresas, 1, 2 se dão muito bem e as pessoas ficam milionárias. Aí todo mundo acha que as outras 998 vão fazer a mesma coisa, e não é. A maioria, uma boa parte, fracassa. De 1 ano, 2 anos, o índice de mortalidade é muito grande. Aí o que acontece, né? Então a pessoa tem, às vezes, uma ideia muito boa, uma criatividade grande para desenvolver alguma coisa, um produto, um serviço, e aí vai montar uma empresa. Porque ele acha também que se ele for empregado, ele vai ficar muito limitado. Se ele criar a empresa dele, ele vai ser dono, ele é o patrão dele mesmo. Porque ele vai trabalhar muito mais. Achando que ele vai sextar na quinta-feira à noite, vai para a praia e volta segunda-feira na hora do almoço. Achando isso. Né? Que é o primeiro grande erro. Com certeza. Que você vai trabalhar sexta, sábado, domingo, todo dia, tempo todo, e não tem como escapar. Então esse é o erro número 1 para quem acha que vai criar uma empresa e vai ter liberdade total de horários. Pode até ter, mas aí os negócios talvez não vão para frente. Então, aí o que acontece? Ele reúne alguns amigos, pega consegue contratar umas pessoas, só que aí, como é que aquilo roda? Como que a empresa vai rodar? Ela não adianta você só ter uma criatividade, inovação, mas uma empresa tem que funcionar legalmente, juridicamente, a parte empresarial, relacionamento, compras, vendas, lidar com pessoas e tudo mais. Então, eu acho que hoje eu acho que tem muita informação, tem muitos cursos disponíveis aí,
Você pega quem quer começar uma empresa, você vai para o site do Sebrae, tem um monte de coisa lá, e outros tantos, tem muita coisa. Só que muitos livros, Sim. né? Você põe lá na inteligência artificial, ele te fala tudo o que você precisa, tá tudo. Só que aí o ponto é ir no dia a dia. Uhum. Né? Esse é o desafio. Então, aí o ponto é a pessoa, principalmente aqueles que não têm muita experiência, você pode. Aí tem maneiras de você pegar e ter uma consultoria. Uhum. Ou de ter, como a gente fala lá na Board Academy, de você ter conselhos consultivos de, mesmo pequeno, com 3 pessoas, né? Sim. Que você vai pegar aqueles que já passaram por isso, têm grande experiência, e ajudar aqueles que têm toda a vontade do mundo, mas para não ficar atirando para tudo quanto é lado e morrer logo de cara, como a grande maioria faz. Então, acho que a gente misturar um pouco dessas coisas, e hoje em dia, né, se fala muito de conselho consultivo, conselho da administração talvez um pouco mais complicado para as startups, mas um conselho consultivo que tem um custo menor, tenha o acesso à experiência toda, né, e então ele pode dar uma ajuda, né, por mais que a pessoa estude, vá atrás, tudo, mas depois, no dia a dia, as coisas surgem novidades, surgem desafios novos, e aquele planejamento estratégico provavelmente não vai dar certo, porque as coisas mudam. Sim. Né? Eu nunca fiz, em 45 anos de vida profissional, um planejamento estratégico que tenha dado perfeitamente certo. Sim. Ele te dá um norte, te dá um direcionamento, mas ele tem que ser ajustado quase que no dia a dia. Sim. E esse dia a dia, então, é o que falta, eu acho que para quem tem toda a vontade, mas não tem nenhuma experiência. Então você pode pegar hoje, com acesso de custo bem razoável, né, e ter alguns conselheiros lá deliberativos que não estão amarrados legalmente, juridicamente à empresa, que eles vão dar outra visão. Eles vão dar uma visão diferente, né? E te ajudar a olhar aquilo que... E principalmente quando você está entusiasmado demais, você acaba fechando para as coisas da realidade, Sim. né? Que nem aquele namoro no começo, né? Você não vê, alguém vai falar, não, imagina, né? Não vai falar mal da namorada, do namorado, do parceiro, você ignora tudo isso daí. Sim. Aí depois... Vai vendo como que é a realidade. Como que é a realidade. Pode não ser mesmo, pode ser. Então, a realidade muda. Fica naquele meio termo ali. Exatamente. Você falou de consultoria, e é muito interessante porque também você é professor, né, de governança corporativa. Qual a importância da governança corporativa hoje dentro da grande empresa, principalmente com essas mudanças tão rápidas que a gente está tendo? Eu acho que tem, como eu falei, para startup, para quem está começando, eu acho que ela dá uma ajuda gigantesca. E para as outras empresas, pode ser empresa familiar, as empresas maiores já estão solidificadas, já têm seus conselhos e tudo mais. Mas olhando mais, eu acho que o grande mercado para a parte de governança corporativa está na startup, pequena e média empresa, que ainda não tinham isso estabelecido. Então é um recurso hoje, quando você fala, né, no conselho consultivo, de você poder trazer a experiência a um custo menor, mas que te dê uma ajuda tão importante quanto. Né? Então, eu acho que hoje a busca por conselheiros está muito grande, e a busca por formação de conselheiros está muito grande também. Então, a gente vê hoje muitas empresas oferecendo esses cursos todos. É claro que a pessoa vai ter que filtrar, entender, analisar, porque não são os cursos tem para todos os bolsos. Sim, né? Claro. Eu tive uma formação do IBGC, que é uma grande renomada nessa área. Tive também uma especialização na Dom Cabral. Então, são escolas muito fortes, muito importantes, mas para um nível depende do teu grau de interesse em ser conselheiro e qual é o tipo de empresa que você busca. Hoje, né, para as empresas de pequeno e médio, startups, você tem outras instituições que te dão uma formação muito boa, né, e mais dirigida para esse mercado, como eu te falei, né, a aula que eu dou
de liderança no módulo de formação de conselheiros da Board Academy. Então, eu acho que e eu vejo nessa interação, né, os alunos que vão para esse curso, eles estão justamente, né, ou eles já ainda estão numa carreira executiva, mas já estão olhando um pouco mais para frente, ou saíram de uma carreira executiva e estão indo e querem ter uma atividade. Né? Então, eu acho que é um campo muito bom que ajuda os dois lados e eu acho que ele está crescendo bastante. Legal. Mas no início você falou que a visão de concorrência tem mudado, né? É lógico, não é todo mundo que vê assim, mas tem mudado, né? A gente tem passado a olhar e aí o conceito do LeaderX muito, né, de economia colaborativa. Eu queria que você explicasse esse conceito de economia colaborativa e depois também falasse um pouco, né, do LeaderX, né, o tanto que esse grupo tem feito grandes coisas. Eu acho que essa economia colaborativa não é simplesmente você compra um ticket para ir num evento, aí tem o outro que vai e patrocina e quer vender tudo para você. Então, eu acho que essa relação é diferente no sentido de você buscar realmente mais conteúdo, mais qualidade e um famoso networking de um nível importante. Sim. Né? E que eu acho que o networking ele é fundamental. Sim, com certeza. Só que aí precisa ver onde que você se encaixa. Sim. Porque ele não pode ser nem exageradamente acima, porque aí você não tem o mesmo nível de parceria, de conversa, e não pode ser muito abaixo. Então, que eu acho que o LeaderX, ele traz isso. São pessoas chamadas C-Level, diretores, altos executivos, presidentes de empresas que já tiveram ou têm ainda essa vivência atual, né? Porque a gente tem uma mescla lá, né? Como no meu caso, por exemplo, eu já parei o mundo executivo de ser um executivo ativo no dia a dia uns 12 anos atrás. E aí eu me especializei em tudo aquilo que a gente falou, né? De comportamento humano, mentorias e tudo mais. E os que estão na ativa efetivamente. E aí você tem uma mescla ali, né? Muita coisa que eu vivenciei na época porque 10 anos como presidente de uma empresa com fábricas no Brasil, na Argentina e tudo mais, interagindo com o mundo inteiro, são experiências que eu tive que podem ser úteis para quem ainda está na ativa e às vezes é um cliquezinho. Eu acho que não tem como copiar. Isso não existe. Assim como aqueles livros, Como Ficar Rico em 3 meses. Isso não existe. Né? Isso não existe. Mesmo quando você pega o perfil de um alto executivo famoso e vê a vida inteira dele, alguém achando que vai fazer a mesma coisa. Não vai. Ou então, o segredo do sucesso. O segredo do sucesso. Pai rico, filho rico, pai pobre. Filho... Essas coisas todas que parecem meio milagrosas, assim. Na verdade, eu acho que isso pode ajudar, talvez, no despertar de alguma coisa que te fale, poxa vida, pô. Mas nunca achando que você vai comprar uma receita que vai dar certo para você. Não existe receita de bolo. Cada um é diferente. Sim, perfeito. As trajetórias são diferentes. Eu falo muito que uma das coisas que eu mais gosto de falar quando a gente fala de relacionamento humano é o seguinte, que as realidades das pessoas são diferentes. Não tem duas realidades iguais. A sua realidade é diferente da minha. Por quê? Porque a realidade é baseada nas suas percepções, que são baseadas nas suas experiências de vida. E fora isso, quando a gente nasce, a gente já vem com uma parte genética orgânica, que é a origem nossa, física, né, dos pais. Por isso tem muito pai, filho parecido com pai, com família, avô, tudo mais. E tem uma parte psíquica, que é uma herança hereditária que vem hoje, se comprova que vem até 3, 4 gerações. Você pode ter uma origem psíquica que hoje te afeta. E fora isso, a parte espiritual toda. Ou seja, então você já começa com esse ponto que ninguém é igual. Sim, com certeza. Daí para frente, né, família, escolas, amigos, trabalho. Então, não existem realidades iguais. E quando a pessoa entende isso, ela fala, opa, eu vou lidar com você, voltamos para a empatia, voltamos para a inteligência emocional, para o rapport. Aí você começa a usar tudo isso a teu favor. Então, não tem receita pronta. Tá? Então... E aí, como você está falando, aí como lá dentro desse conceito de economia colaborativa,
né? As vantagens, como que a gente faz isso, se outras pessoas podem incorporar também esse conceito. Não, eu acho que tem, né? É um grupo que você pode, por indicação, Uhum, eu posso indicar pessoas que eu entenda uhum. que estejam adequadas a esse grupo. Nesse caso, você está falando do LeaderX. LeaderX, né? Queria aproveitar e mandar um abraço pro Cancela. Cancela, grande abraço. É verdade. Então, quando o Cancela me convida para os eventos, ou até para fazer, quando eu me tornei embaixador, Uhum, nós vamos ter eventos que eu posso fazer uma mediação uhum, também uhum. com os painelistas. Então, Sim. sempre tem um painel de executivos, tem um tema central. Uhum, E nesses eventos, então, a gente participa ou online ou presencialmente, que está sendo mesclado uhum, agora. Então você tem os painelistas, tem uma dinâmica muito diferente, uhum. que você participa mais Sim. das discussões dos grupos, interage muito mais, e depois você pega também a experiência dos painelistas que são convidados lá. Uhum. Então, eu acho que essa interação toda é o que dá uma dinâmica, uma tônica diferente, e o que tem feito o sucesso do LeaderX Uhum. crescer, já está em vários países Uhum. e tudo mais. Sim. Então, acho que é essa interação que você tem de poder conversar com um nível de C-level para cima, pelo menos. Bacana. E para o pessoal entender, o que é esse conceito de economia colaborativa? Como que funciona? O É pessoal que aquilo, está assistindo. é aquilo que eu te falei, né? De você ter uma parte. Não é simplesmente você compra um ingresso para um evento, aí tem os patrocinadores que vão querer te empurrar Uhum, todos os serviços e produtos deles. uhum. Então, é uma coisa assim que é uma dinâmica de você. Obviamente, tem custos, né? Porque tem Sim, um evento, sim. tem um jantar, Sim. tem coisas assim, tem toda uma parte Tem uma uma estrutura. estrutura de mídia que é feita e Sim. tudo mais, que tem um custo Sim. e a pessoa participa com aquilo lá, obviamente. E tem algumas empresas que fazem um tipo de não é um patrocínio direto como era antes, mas é uma interação diferente, porque você não tem simplesmente, depois a pessoa é um patrocinador, ele monta um boxzinho lá, um quiosque para querer vender Uhum. os produtos. Então isso não existe. Uhum. É uma coisa muito mais livre Sim. e de interação Sim. mesmo. É uma colaboração, Sim. por isso que chama entre as partes. Exatamente. Assim, tá? E que aí ali um coopera com o outro, né, nas ideias, e Isso. eventualmente ali vai acabar surgindo um negócio também, que é algo Sim. natural. Você tem um relacionamento, pode Uhum. gerar negócios, Sim. ou um networking Sim. bom para você. Sim. Ou mesmo, né, quando, por exemplo, no meu caso, é muito mais de você tá ainda, como eu não estou hoje mais no dia a dia executivo, Uhum. aquela loucura, Uhum. então é uma maneira de eu me manter Aham. mentalmente ativo, Aham. participando, ouvindo coisas novas, passando minha experiência. Bacana. Né? Então, eu acho que é isso que esses são os objetivos que a gente tem lá. Bacana. E aí a gente puxando um gancho e já indo para o final, a gente poder falar então de network. Então um grupo desse você vai fazer muito network. E qual que é o poder do network? E assim, como se construir um network, como utilizar dele? Olha, eu acho que a tua rede de relacionamento, né, o famoso networking, Uhum. ele é fundamental em todas as etapas da carreira da pessoa. Uhum. Só que às vezes a gente não. Primeiro que a gente não aprende isso. Uhum. Né? Nenhuma escola fala direto isso daqui. Então você faz a formação, aí você vai para o emprego, rala, monta família, aí é filhos, é isso, é aquilo, tal, tem que comprar casa, cara. Então você vai construindo ao longo da vida tudo isso daí sem ter muita preocupação do que vem depois, né? Sim. E mesmo durante, né? Se você quer depois alçar voos maiores, se você quer fazer mudanças, que você quer ter uma outra especialização, então aquilo vai ser gerado através da sua rede de relacionamentos. Uhum. Né? Então, eu acho que aprender a valorizar isso logo de cara é fundamental. Uhum. Não esperar para quando você estiver se aposentando Uhum. para isso daí, porque aí pode ser até tarde demais. Uhum. Então, eu acho que o relacionamento é que ele vai te dar o caminho seu do futuro. Uhum. Né? Sem isso, não tem. Você é dono da empresa e você não quer saber, você trabalha lá, fim de papo, você é o dono, você decide, você faz e tal. Só que essa empresa, ela serve para tem Uhum. alguma razão de ser. Sim. Você está vendendo um serviço,
o que você está fazendo nessa empresa? Né? Ou mesmo, eu sou um prestador autônomo, sou um médico, sou um advogado, sou não sei o quê. Você tem que se relacionar. Sim. Não tem como evitar relacionamento. Sim, com certeza. Né? E esse relacionamento é o que vai... A qualidade do relacionamento é o que vai dar essa dinâmica. E relacionamento network não quer dizer que você tem um monte de seguidores, um monte de... Isso não quer dizer nada. Eu acho que o mais importante é a qualidade, não a quantidade. E você precisa cultivar ele, né? Exatamente, porque uma vez eu assisti uma palestra, cara, ele era o rei do networking. Tinha bastante gente lá, 300, 400 pessoas e tal. E aí o objetivo é, você tem que pegar cartão de visita de todo mundo que está aqui. Então você chega, dá aqui teu cartão, dá aqui teu... Aí você sai, vai para casa com um bolo de cartões, depois você não sabe mais quem que é quem. Você pega lá, mas... O que é isso aqui? Você nem sabe o que faz, né? Exatamente. Então, não serve para nada. Uhum. Eu acho que é como você falou, uma rede boa, mas manter a rede. Uhum. Não só, agora eu preciso disso aqui. Você vai para a rede e pede ajuda, pede ajuda. Sim. É o quanto, aí volta no colaborativo aí que você falou. Exatamente. É o relacionamento colaborativo. Você falou da economia colaborativa. O relacionamento é você oferecer e para poder receber. Uhum. Então, acho que é esse o tipo de colaboração. Então, e manter, né? Sim. Simplesmente aí você tem uma qualidade de Sim. comunicação, Sim. né? de cuidado Sim. e tudo mais. Então, eu acho que isso é fundamental em todas as fases da carreira e da Sim. vida da pessoa. Sim. Tá? E mesmo depois, se aposentou, você não precisa de financeiramente, não precisa estar bem, nada. Você vai viajar, você vai não sei o quê. Você precisa ter relacionamento. Claro, porque em todo lugar. hoje já é comprovado que a qualidade de vida, principalmente depois de uma certa idade, ela é baseada no teu relacionamento social. Sim. Se você não tiver isso, você adoece. Uhum. Fisicamente, mentalmente, o mental vai para o físico e vice-versa. Eu não sabia. Então, é comprovado isso. A longevidade e com qualidade de vida, ela é fundamentada. Isso são estudos de 40, 50 anos que foram feitos, acompanhando a vida das pessoas. Né? E é onde você tem uma interação social. Então, é melhor ter poucos amigos mais fiéis e bons, verdadeiros, do que falar que eu tenho 50 amigos e não conversa com nenhum deles, e o dia que você precisar, ninguém vai te acolher, ou você não vai e ajuda os outros. Então, essa é uma rede, e tem os lugares que têm maior longevidade. No Japão tem, né, você, e foi estudado lá, aqueles que mantêm uma vida de trabalho também, mesmo que trabalhinho bem simples, mas mantém uma ocupação, e a vida social. Isso é o que vai te manter uma longevidade saudável. Sim. Então, o networking, ele é usado hoje no mundo corporativo, mas ele é fundamental para a vida pessoal das pessoas. Sim, perfeito. E do jeito que você está falando, né, a gente percebe que é algo natural. Quando você começa a cultivar aquele relacionamento, você construiu aquele network que está cultivando, acaba se tornando algo natural, não é uma pressão. Não é simplesmente, eu tenho um cartão e daqui 3 anos eu... Não é isso. Exatamente. É através dessa... Você colocou a sementinha, você está plantando e depois cresce, é algo natural. Exatamente. Né? Mas eu queria, assim, só de maneira prática, o pessoal que está olhando, e talvez principalmente para o jovem que está na faculdade, e às vezes ele não tem muito esse pensamento, né? Às vezes ele quer ir lá, ele quer ir para aula, quer ir embora, às vezes ele trabalha, mas ele já tem que ter essa noção que ele precisa dessa construção. Então, para esse jovem, para essa pessoa mais jovem, como que ele constrói assim de maneira prática? O que eu faço? Olha, o que tem é claro que quando você está recém-formado e tudo mais, você tem outras preocupações de trabalho e tudo mais. Mas eu acho que quanto antes você começar a manter uma rede de relacionamentos, isso seja uma rede saudável no próprio trabalho, já começa daí. Né? E você começar a participar de eventos que podem ser relacionados ao teu trabalho ou não necessariamente. Talvez uma área que você goste também. E aí você vai mantendo relacionamentos
por exemplo, existem congressos Uhum. que você pode participar. Sim, bacana. Né? Quando você já tem um pouquinho mais de maturidade, você pode participar de associações de classe, Bacana. sindicatos, Bacana. que lá você vai fazer um trabalho pro bono, você não vai receber, mas você vai estar se mostrando, Sim, você vai estar interagindo, sim, você se torna conhecido, sim, né? E aí você vai tendo novas oportunidades. com certeza. Então você faz uma atividade social voluntária. Sim. Né? Existem ONGs aí muito sérias que fazem trabalhos muito bons. Você pode ser voluntário numa dessa. Ah, mas voluntário numa ONG que cuida de velhinhos, ou que cuida de criança, carente, isso aqui não tem nada a ver. Uhum. Tem tudo a ver. Porque o âmbito social teu, ele tem 7/24, é o tempo todo. Quantas vezes eu já não vi pessoas que vinham e falavam, pô, eu não consigo arrumar emprego, já com maduras Uhum. e tal. Aí eu falava, bom, vamos ver a parte de formação, você olha toda essa parte, né? Uhum. Mas aí falou, quanto você não está, você faz alguma atividade social? Ah, não, mas não tem lá, o que eu vou fazer lá, mas eu preciso de emprego. Eu falei, então, o emprego, ele não é simplesmente você ficar mandando o currículo. O emprego é muito mais de indicação, de você ter um relacionamento que vai te mostrar, que vai mostrar, que alguém vai falar, não, eu confio nele porque eu conheço e tudo mais. E uma atividade social, eu tive vários casos onde a pessoa estava sem emprego, buscando emprego, começou uma atividade numa ONG, e naquela ONG tem outros voluntários. Tem outras atividades. Exatamente. E aí conheceu pessoas, Exatamente. e essa pessoa viu um trabalho honesto, um trabalho sério, tal, indicou para um trabalho remunerado. Ou seja, então, é uma rede, nós estamos imersos numa rede. Aí eu vou juntar meu lado humano, meu lado técnico e meu lado espiritual. Nós estamos interligados numa rede gigantesca. Sim. Tudo que a gente faz reverbera para outras pessoas. Sim, com certeza. Se você faz coisas boas, aquilo reverbera e cria tipo uma aura sua que você é identificado. A gente sabe, você sabe, quando você conversa com pessoas do bem, você sabe quem é. E ao contrário também. Então, o que a gente não faz de legal, você fala, estou prejudicando um ou outro, está escondido. Sim. Ninguém está vendo. Errado. Isso aqui está nessa tua malha de conexões. Sim. Isso vai cair e vai acabar te atrapalhando, vai desmascarar algum dia. Então não dá para ficar escondendo essas coisas. Uma hora vai aparecer. Você pode ter sucesso aparente por um período, mas em algum momento aquilo vai surgir. Então, eu acho que esse conceito, quando as pessoas tiverem isso, ela vai realmente ampliar e não só ficar limitado a fazer uma coisa aqui, outra coisa ali. Nós, como seres, eu costumo falar, né? Nós somos seres biopsicossócio-espirituais. Esse palavrão, né? Que é justamente, né? Biológico pela nossa formação física atual, mas psíquico pela parte mental, sócio pela parte social, que todos nós precisamos de interação com a sociedade, e espiritual, que é onde a gente se conecta nessa malha assim, energética, que todos estão imersos. Então, quando a gente entender isso, você fala, poxa, eu vou atuar em todas as áreas, porque elas estão, sim, interconectadas. Bacana, bacana Aí, demais. aquele negócio, você faz o bem para alguém, pô, ninguém viu, mas aquilo reverbera. Sim, em algum momento, certeza, o bem volta para você. Assim, a Bíblia diz que é a lei da semeadura. Outros já creem que é energia. Enfim, mas, de qualquer maneira, isso acontece, de fato, não há dúvida. Hélio, eu queria que você passasse uma mensagem dentro de tudo isso que você está falando. Economia colaborativa, falamos de networking, falamos de soft skills, e eu queria que você passasse uma mensagem especificamente para aquele empreendedor ou que está começando, ou que ele tem um negócio pequeno ainda, dentro do que você está falando, porque o mundo está mudando demais. E as habilidades que estão sendo exigidas, ou elas estão sendo adaptadas ou são novas habilidades. Então, dentro do que você está falando, até para essa pessoa focar em algumas coisas que de repente ela não está focando, porque as grandes corporações, as grandes empresas já estão se atentando a isso. Então, o espaço é seu, fique à vontade, por favor, uma mensagem para eles. Bom, eu acho que o que eu acabei de falar, eu sintetizaria
dessa forma. Eu acho que, independente do negócio que você está, se você é funcionário de uma grande empresa, se você é o dono do teu negócio, é você e você, é você com o teu familiar, pequena empresa pequena, está começando uma coisa nova, criativa, tanto faz. Eu acho que é a pessoa se entender como um ser que está integrado nisso que eu falei. Você é um ser que tem uma parte profissional, uma parte social muito grande, e isso está tudo integrado. Uhum. Então, não pense que as coisas andam independentes, não andam. Então, quando você procura, mesmo que você esteja começando um negócio agora, procurar fazer dessa forma integral. Uhum. Né? E como você fala da economia colaborativa, é dessa vivência colaborativa. Uhum. Então, é viver ajudando para ser ajudado. Uhum. Você criando esse ambiente, eu acho que hoje está faltando muito essa inteligência espiritual, Uhum. que é você, sabe, ética, sabe, transparência, honestidade, hoje está muito, essa dualidade do mundo parece que hoje você ser honesto não é bom, Uhum. você está errado. Você ser ético não é assim, porque a gente vê nos noticiários assim, aparentemente se dá bem quem vai para a corrupção, quem prejudica os outros e tudo mais. Uhum. Mas isso é muito falso Uhum. e é muito efêmero, dura muito pouco. Então, acho que o teu comportamento de colaboração, de ética, de honestidade, de ajudar e ser ajudado, é aquilo que você plantar, aquilo que você vai poder colher. Uhum. Tá? Então, ninguém colhe o que o outro plantou. Então, eu acho que você juntar tudo isso como um ser humano que hoje se mistura. Uhum. É o profissional, é o familiar, é o social. Então, hoje está tudo muito misturado. Uhum. Então, acho que quem conseguir integrar isso, eu acho que vai se dar bem em qualquer negócio que empreender ou no trabalho na empresa que você está. Então, eu acho que o mundo está começando a caminhar para isso. Eu tenho certeza que acho que a gente vai ter sim mudanças, principalmente na parte ética, moral e de honestidade, muito, muito, muito em breve, assim, para a gente ver essas discrepâncias do mundo mudarem um pouco aí. Uhum. Eu confio nisso daí. Eu queria te agradecer. Também queria te deixar o espaço, caso você queira deixar alguma rede social, fica à vontade, para o pessoal poder te seguir, te acompanhar. Fica à vontade. Legal. Eu acho que eu não sou de grandes publicações. Eu Uhum. passei um pouco da fase de precisar, né, de ter milhões de seguidores. No LinkedIn aí. você está bem ativo. No LinkedIn, que eu acho que é o ramo que eu mais me identifico, né? Uhum. Tem o meu nome, meu nome é José Hélio Contador Filho. Contador não é de contabilidade, é de Contatore da Itália, que abrasileiraram aqui, mas eu uso mais o Hélio Contador, né, que é onde vocês me acham no LinkedIn, muito mais. Facebook uso raríssimas vezes, Instagram muito pouco também. Eu sou mais o LinkedIn, minha geração LinkedIn, é onde eu me identifico, onde eu posto algumas coisas, mas sem exagero também. Lá tem meu perfil, se quiser participar das coisas comigo, me convida lá para a gente manter um contato e é assim que a gente vai interagindo. Bacana. Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links do Hélio, na rede social, enfim, para vocês poderem seguir, inclusive da própria revista, né, da Simple Business, que os artigos deles também estão lá. E como eu disse anteriormente, eu não sei se quando esse episódio for ao ar, se a revista já vai estar com o aplicativo funcionando. Se estiver, também o link vai estar lá e os artigos do Hélio estarão lá. Hélio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço você, a revista aí, e até uma próxima oportunidade. Espero ter trazido algumas experiências aí para o público nosso. Com certeza, foi muito bom. Valeu, obrigado. Pessoal, não deixa de se inscrever, ativar a notificação, todo aquele protocolo do YouTube e até o próximo episódio. Muito obrigado.